Discussão e reflexão sobre a vida após a morte. Presença Espírita, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome, por tudo o que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: Filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho, de nada servem se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria. É o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo que me tornam escravo de minha malevolência. Antes que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo o mal, de toda a violência, de todo o infortúnio, de toda a enfermidade. Livra-me de toda a dor, de toda a mágoa e de toda a desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais esta lição. Tudo que nos cerca é poesia divina. Há um traço de Deus em cada ser da criação. Busquemos por Ele no desabrochar das flores, no correr das águas, no canto do vento, no cintilar das estrelas. Mas acima disso, busquemos por Ele em nosso interior. Basta que por um instante fechemos os olhos e o sintamos. Lá Ele está, dando rima aos versos de nossas vidas. Nós
Estamos no ar com mais um programa Presença Espírita. Estamos ao vivo aqui pela TV Vila Velha. Hoje é quinta-feira, 22 horas, e o programa Presença Espírita terá 1 hora de duração. É interessante, Eulécia, como a prece coloca o ser num outro estado vibratório. Esse canal de comunicação que nós temos com Deus e que Ele permite essa ligação direta com Ele, faz com que nós nos tornemos diferentes nessa nossa jornada terrena. Porque nas nossas necessidades, nos nossos momentos de gratidão, nós temos a conexão direta com o Criador, que nos fortalece, que nos mantém serenos diante das tempestades da vida, que nos coloca numa situação de equilíbrio diante de desafios que surgem diariamente na nossa existência, e uma ferramenta que muitas vezes nós esquecemos que existe, não é, Eulécia? É verdade, uma ferramenta muito importante, preciosa, e que nós deixamos de lado, às vezes esquecemos os nossos momentos de tribulações. Então, colocamos esse vídeo aqui justamente para chamar a atenção de todos nós, para que realmente as tribulações acontecem, os momentos difíceis se apresentam, mas não devemos nos desesperar, porque nós temos esta ferramenta muito valiosa, que é a prece, é essa conexão com Deus. Então vejo que o Pai Nosso aqui, ele foi, digamos assim, enriquecido com mais comentários, para nos mostrar que a prece não tem um local exato, um local certo, uma maneira, uma prece milagrosa. Não existe prece milagrosa. Às vezes a pessoa, na sua crença, faz as suas novenas, faz as suas preces, os seus terços, não que isso não seja válido. O que acontece é que ela faz aquilo com tanta fé, pensando tanto em Deus, em Jesus ou no seu santo protetor, que ela consegue. Porque através dessa vibração, dessa sua fé, é que ela se conecta com o alto e ela muda o vibracional da sua vida, do seu local de trabalho, da sua vivência. Por isso que sempre nós falamos e nós adotamos, os espíritas, a fazer o evangelho no lar, uma vez por semana, no horário certo, com a família ou não reunida, porque às vezes nem sempre todos querem participar. Se coloca um copo de água para ser fluidificada e ali se faz a sua prece de agradecimento a Deus por tudo que tem, por tudo que Ele nos deu, por todos os momentos difíceis também, porque esses momentos difíceis nos fazem usar a nossa inteligência e acabam desenvolvendo mais a nossa percepção e o nosso cérebro. Principalmente agradecer, que nós esquecemos, nós sempre fazemos as orações pedindo. Podemos pedir sim, por que não? Mas nunca pedir uma coisa exata, porque nunca sabemos o que é o melhor para nós. Então, sempre ao dirigirmos a Deus em nossas orações, sempre pedir o que é o melhor para mim. Porque nós nunca sabemos, né, Silvia, no virar da esquina, o que vai acontecer. Às vezes você pede uma coisa e aquilo não é bom para você. Né? Exatamente. A gente não enxerga nós não temos a vivência do futuro, né? Não temos uma tela que nós vamos ver o que vai acontecer se eu fizer isso, ou se eu decidir aquilo, o que vai acontecer, né? Então, sempre pedir a Deus que venha, ou que nos mande o que é melhor para nós, para a nossa existência e para a nossa situação atual. E muitas pessoas se perguntam por que pedir a Deus algo, já que Deus conhece todas as necessidades. Para que a prece, se Deus conhece a nossa intimidade, sabe daquilo que nós necessitamos, e seria a prece, então, um movimento em vão, algo que não fosse necessário? E os espíritos, eles dizem que muito pelo contrário, que a prece é um momento de humildade, em que a criatura se posta diante do Criador, numa atitude de agradecimento, numa petição, numa reclamação até, porque muitas vezes nós não aceitamos as provações que nos chegam, mas no momento da prece nós nos colocamos no nosso devido lugar, de criaturas que devemos a um ser superior todo o nosso respeito, todo o nosso amor, toda a nossa devoção.
Então, a prece é um momento íntimo. E por isso que a Eulécia disse que não há necessidade de nós estarmos num lugar exato, num templo religioso ou em algum lugar material, para que nós façamos essa conexão, porque essa conexão ela é até automática. Quando nós estamos diante de algum perigo ou alguma coisa acontece de supetão, a primeira frase que nós falamos é: ai meu Deus, mesmo aqueles que se dizem ateus, não é, Eulécia? É verdade. Ai meu Deus, porque nós temos já esse DNA divino dentro de nós, essa ligação com o nosso Pai, de maneira que, diante das várias situações que se apresentam na nossa vida, a conexão é imediata e esse pedido de socorro acontece em quaisquer situações que nós estejamos. E o que falta muitas vezes em nós também, Eulécia, é a questão da gratidão, porque nós passamos por dificuldades, pedimos a Deus, passamos por aflição, pedimos a Deus, mas nas nossas conquistas é muito difícil que a gente se lembre que por trás de nós estão as forças superiores do universo, a força superior de Deus a nos sustentar nesta existência aqui na Terra. Então, a prece, além dos pedidos tradicionais que nós fazemos de saúde, de força, de equilíbrio, de perseverança, nos protegendo de perigos, ela deve ser também uma prece em que nós colocamos o nosso coração, a nossa gratidão, principalmente pela nossa vida, né, Eulécia? Porque as coisas materiais todas ficam em segundo plano, não é? Com certeza, agradecimento pela vida. Mas nós estamos, acho que, encerrando já o primeiro bloco, né? E vamos para o intervalo. Nós já voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita. Nós voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita e hoje eu e a Eulécia vamos fazer um programa um pouco diferente, mais dinâmico. Vamos falar sobre mediunidade agora nesse bloco e depois vamos falar sobre obsessão no outro bloco. Vamos dividir um pouco o assunto. Vocês podem mandar perguntas na nossa página no Facebook, podem mandar também outras perguntas de outros assuntos, mas nós vamos focar hoje mais em mediunidade e em obsessão. Falando em mediunidade, nós lembramos do grande codificador da doutrina espírita, que prestou um serviço para todos nós, deixando a obra magnífica chamada O Livro dos Médiuns, que é um roteiro para todos nós que temos a intenção de aprender um pouco mais, de entender um pouco mais como se processa a questão da comunicabilidade com os espíritos, e nós trouxemos mais uma revista espírita, dessa feita do ano de 1860. Assim que Kardec passou a entender os fenômenos que acontecia na França de 1850, 1857, que foi quando ele lançou o Livro dos Espíritos. Antes disso, ele escrevia periódicos, comentários a respeito dos assuntos atinentes à comunicação com os espíritos, cartas que ele recebia, viagens que ele fazia, e ele lançava mensalmente um periódico que chamava-se Revista Espírita. E esse livro é uma compilação das revistas espíritas lançadas de janeiro a dezembro de 1860, com assuntos muito interessantes, boletins que ele lançava na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o tempo presente, como que funciona essa questão do tempo para o espírito, se o espírito vivencia um outro tipo de contagem de tempo no outro lado da vida. Enfim, é um livro para ser estudado e hoje nós vamos sorteá-lo ao final do último bloco. Você pode participar então na nossa página do Facebook, deixando o comentário "Quero participar do sorteio". Bom, eu quero começar aqui uma pergunta interessante para você,
Por que eu sempre durmo nas palestras, né? E a pessoa muitas vezes vai à casa espírita assistir uma palestra para depois tomar o passe e ela dorme e ela não ouve fisicamente o que o palestrante está dizendo. Isso seria um tipo de perturbação, um tipo de mediunidade, Eulécia? Como entender esse sono, muitas vezes repentino, que a pessoa tem na palestra? Pois é, a gente tem que ser coerente e lógica. Primeiro tem que ver que por vezes que ela acontece isso, às vezes é uma deficiência alimentar que ela tem. Então ela não consegue ficar prestando atenção. Mas por outro lado, nós temos que ver que se uma pessoa, digamos, que ela sofreu uma quebra de um braço, de uma perna, depois que sarou, o que ela faz para voltar ao movimento? Ela vai fazer fisioterapia para poder, aos poucos, voltar à movimentação daquele órgão que ficou estacionado há muito tempo. Então, por vezes, pode ser também que essa pessoa que sempre dorme em palestra, não consegue ficar atenta, ela não tem o hábito da leitura. Ela não tem o hábito de ficar ouvindo. Então, ela tem essa deficiência. Como vimos, primeiro vamos ver a parte física, pode ser um produto, uma falta de algum elemento no seu organismo que causa isso. E pode ser também por falta de leitura. Ela vai ler, não consegue ler. Já fecha o livro e liga a televisão. Não consigo ler. Se ela ficar falando não consigo, não se esforçar, nunca ela vai à frente numa leitura. Então, ela tem que se esforçar realmente a ler, a frequentar mais palestras e se esforçar para poder trabalhar o seu cérebro, porque o seu cérebro não está acostumado a ficar ouvindo, porque ela pode ficar treinando em casa, entrando no YouTube, no Facebook, tem muitas programações, muitas palestras de diversos oradores espíritas, e ficar esforçando-se. Não, eu não vou dormir. Mandar uma mensagem para o seu cérebro: eu vou ouvir essa palestra e não vou dormir. Porque o cérebro trabalha com mensagens. É mensagem que você tem que mandar para ele. Então, Silvia, essa pergunta aqui de como fazer para não dormir na palestra é o que eu tenho a responder. Não sei se você tem que acrescentar mais alguma coisa, porque tem as duas partes, né? Eu também gostaria de... Talvez você até possa completar isso também, porque tem pessoas que trabalham o dia inteiro e vão, fazem curso, por exemplo, de médio, cursos regulares, ou um curso do estudo sistemático da doutrina espírita, trabalha até às 18 horas, come alguma coisa na rua e vai para o curso super cansado, então às vezes cochila, isso também é uma possibilidade. E também tem a possibilidade de influência espiritual, né, Eulécia? Existem alguns relatos. Logicamente que não é para todo mundo, mas existem alguns relatos nos livros espíritas que dizem que muitas vezes durante uma palestra alguns trabalhos de assistência espiritual à distância estão acontecendo e que essa pessoa ela acompanha os espíritos para esse trabalho. E aí, por isso que o corpo está numa situação de sonolência. Mas isso também, né, Eulécia, é raridade, né? Que a pessoa tem essa capacidade de se deslocar, me fugiu o termo agora, de se desdobrar para alçar uma outra região espiritualmente, né? Mas eu já vi alguém comentando também a respeito, dizendo que o obsessor fica lá na porta esperando do centro, né? Então ele atua sobre a criatura que está lá para não assistir, porque para não ser esclarecido. Mas isso não funciona, né? Isso aqui, digamos assim, se a pessoa está frequentando a casa espírita, como nós falamos, a Silvia também, nós temos que ter força de vontade. É nós que mandamos a mensagem para o cérebro. É isso que eu quero que você faça. Né? Não é amolecer o corpo, eu estou com preguiça, não posso. A pessoa tem o hábito de dizer, eu não consigo, eu não sei ler. Começa com livros mais suaves, assim, mais fáceis de ler, e mensagens fáceis, e vai aos poucos assim
aumentando o seu cabedal de conhecimento, aí você vai conseguir ler Emmanuel, vai conseguir ler Joana de Ângeles, né? Os últimos livros da Joana já vêm com um dicionário do ladinho das palavras mais difíceis, então você não precisa se preocupar em pegar um dicionário para ler os livros dela, que os usos já estão vendo assim. Mas é raro mesmo, como você falou, né, acontecer isso. E é uma oportunidade também dos palestrantes espíritas também ficarem atentos ao público que ele vai falar em relação à escolha de temas, porque às vezes o tema escolhido também é de um nível elevado ou que não gera muito interesse para o público, ou também o palestrante começa a usar palavras de difícil entendimento, e a pessoa está assistindo a palestra, perde o interesse e também acaba por cochilar. Então, são muitos os fatores, mas a gente tem que levanta, vai tomar uma água, porque sempre, por menos que a gente capte, porque em 1 hora de palestra, de aula, nós conseguimos captar de 5 a 10% de todo o teor. Então, se a gente cochila, praticamente nada que a gente vai conseguir. Mas que a gente consiga captar uma mensagem que valha para a nossa vida naquela semana, já valeu a pena. Já valeu a pena. Mas nós temos uma outra pergunta aqui, Silvia, que muita gente pergunta mesmo, né? Faz essa pergunta aqui e ainda a dúvida permanece. Todos nós podemos nos comunicar com os espíritos, e qualquer pessoa que queira se comunicar com os espíritos se comunica? Bom, todos nós temos o canal, a antena mediúnica, todos nós temos o canal de comunicação com o mundo dos espíritos. Se não fosse isso, o nosso anjo da guarda não conseguiria nos auxiliar na vida na Terra, porque é através desse canal de comunicação, dessa antena mediúnica, que nós fazemos as nossas conexões com os espíritos que nos orientam, que nos dão, muitas vezes, conselhos. Então, se for pensar por esse lado, sim, todos nós podemos nos comunicar com o mundo dos espíritos. Quando nós fazemos uma prece, por exemplo, que a gente falava no primeiro bloco, para um santo que a gente acredita, da Igreja Católica, quando nós fazemos uma prece para Bezerra de Menezes, nós que somos espíritas, nós fazemos a comunicação, esse contato com o mundo dos espíritos. Então, se formos pensar por esse lado, sim. Agora, se a gente for pensar na questão da mediunidade, quem tem a mediunidade ostensiva, ela se comunica mais facilmente com o mundo dos espíritos, nas sessões mediúnicas dentro da casa espírita. Ela vai dar a passividade através da psicofonia, quando ela fala o que o espírito pensa, ou através da psicografia, quando ela escreve o que o espírito pensa. E nesse caso, nós definimos essa capacidade como mediunidade ostensiva. Então, aí, nesse caso, não, né, Iolécia? Aí não seriam todas as pessoas, porque tem pessoas que não vêm com isso, com essa tarefa da mediunidade. Então, ela não, por mais que ela frequente uma reunião mediúnica e queira ser o médio ostensivo, muitas vezes a tarefa dela não é essa, então ela não vai conseguir, né? É verdade. Nós vamos continuar falando, porque o programa já está, esse bloco já está acabando, e você pode mandar as suas questões para a nossa página no Facebook. Participe do sorteio do livro. A Revista Espírita do ano de 1860 é muito interessante. Nós já voltamos com o programa Presença Espírita. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita, e hoje nós estamos falando sobre mediunidade e vamos falar daqui a pouquinho sobre obsessão, que é a ação de um espírito sobre o outro, causando um certo tipo de constrangimento. Ainda sobre mediunidade, a mediunidade em crianças, né? Como é que a gente detecta e o que fazer? É comum isso acontecer, a criança às vezes fica um tanto em desequilíbrio, não dorme, chora, ou vê os espíritos e relata isso para os pais. Eulécia, como nos comportar neste momento? O que fazer com a criança? Bom, Silvia, a mediunidade em crianças, às vezes ela aparece para chamar a atenção dos pais.
para chamar a atenção deles, que existem os espíritos que nos influenciam em nossas vidas. Então, o que fazer? Levar essa criança, porque é o único local em que você pode se explicar e dar um atendimento a uma situação dessa é na casa espírita. Mas nós sabemos que esse fato, ele demora pouco tempo, ele não fica na criança. Às vezes fica só para chamar a atenção, para chamar os pais para a tarefa deles, para a responsabilidade deles dentro da doutrina. E, na medida que vai crescendo, a criança vai desenvolvendo, por vezes, ela torna a se manifestar novamente na vida adulta. E por vezes não. Então, não é sempre que acontece. Não, a criança tem mediunidade, apresentou, está vendo espíritos. Agora, nós temos que ver também que a criança na faixa, mais ou menos, dos 5 aos 7 anos, a psicologia explica que a criança está brincando com o seu amigo invisível. Quem tem filhos ou já tiveram e estão adultos, deve lembrar que sempre teve um que lembrava, com quem que você estava, a mãe vê que ele estava brincando, está conversando, com quem que você está conversando, meu filho, com quem que você está brincando? É meu amiguinho aqui, não tem ninguém, ele conversa, ele realmente vê, e não se deve chamar a atenção da criança sobre um fato desse, porque é uma coisa que para ela é normal e deixa-se passar. Mas a mediunidade em criança, então, é isso, é o chamamento para os pais, né? Para que realmente vejam que existe a parte espiritual, que existe a influenciação dos espíritos, que eles nos influenciam em nossas vidas sempre, muito mais do que nós imaginamos. Por isso que nós sempre temos que ter muito cuidado, muita atenção com os nossos pensamentos, os nossos atos. Porque conforme pensamos, conforme agimos, nós atraímos espíritos desses jaez. Então sempre vamos pensar no bem para termos uma boa companhia. E também quando nós temos na casa o hábito da prece, quando espírita, o evangelho no lar, quando não espírita, a prece em família, tem família que faz estudo bíblico. Sempre quando nós temos a religiosidade como de base familiar, essas questões mediúnicas elas são resolvidas com mais facilidade. Porque nós criamos um clima mais propício ao equilíbrio espiritual dos pais, por exemplo, que passam às vezes por essas situações com mais facilidade. Porque sempre quando tem criança no jogo, a gente fica mais sensível, né? É verdade, a gente aconteceu com o filho, a gente fala, porque aconteça comigo, não aconteça com o filho, né? Exatamente. Mas é sempre como nós comentamos hoje, é fazer o evangelho no lar, ou a leitura da Bíblia, dependendo da sua religião, fazer o seu momento de prece, né? Mas, Silvia, nós temos uma outra pergunta, também ainda referente à mediunidade. Será que a mediunidade é uma missão, é uma tarefa, ou eu posso simplesmente deixá-la de lado? A mediunidade ela é um compromisso muito sério que nós assumimos no mundo dos espíritos. Para nós, criaturas em luta, em criaturas que estamos construindo a nossa espiritualidade, que estamos construindo uma personalidade cristã mais robusta, a mediunidade é uma tarefa a ser abraçada e, como diz o Espírito Emmanuel, que é dada para pessoas que têm um certo grau de dívida com a contabilidade do universo e que então encarnam com essa tarefa da mediunidade para que com esse trabalho a pessoa consiga ir quitando as suas promissórias com Deus, quitando os seus débitos do passado, enfim. É uma tarefa que proporciona um crescimento espiritual muito grande para aquele que a abraça com seriedade, de uma maneira cristã, gratuitamente, seriamente, onde o médium pensa muito mais no outro do que nele mesmo. Então nós podemos dizer que é um compromisso assumido no mundo dos espíritos para todos os médios. E é uma missão, sim, para alguns médios. E nós temos muitos exemplos dentro do movimento espírita. Médiuns que vêm
para trazer essa mensagem de uma maneira mais robusta, de uma maneira com muito mais... a pessoa se entrega, passa a vida para esse mistério, e são verdadeiros apóstolos do Cristo, que nascem com a mediunidade e passam a sua vida inteira a favor do bem do próximo, a favor da caridade, no trabalho do bem. Então, nós podemos ter dois tipos de médiuns: esses que encarnam como apóstolos do Cristo para o serviço da divulgação da mensagem de amor de Jesus, e médiuns como nós, que abraçamos tarefas no mundo dos espíritos como ferramenta de crescimento espiritual. E devemos lembrar também, né, Silvia, que a mediunidade veio para ajudar o progresso da humanidade. Porque vejam bem o que a partir da mediunidade do Chico Xavier é que foi se falar em mediunidade, em comunicabilidade, né? Ele abriu o portal enorme desse conhecimento com as mensagens que foram deixadas em inúmeros livros, e agora ainda está reencarnado, né, o Raul Teixeira, Divaldo Pereira Franco, que viaja o mundo todo, né, com essa tarefa, com mais de 90 anos, está lá na cadeira de roda de bengala, mas não abandonou a sua tarefa, porque ele sabe que a sua missão é trazer esse conhecimento, mostrando também na prática ali a cidade que ele fez ali em Salvador, né? É uma cidade realmente, aquele lar lá que tem de tudo, atendimento às crianças, aos idosos, escola, hospital, então é global. É uma tarefa que saiu do nada, e ele construiu, né? Então esse é um exemplo para nós pequenos aqui, como você falou. Que estamos crescendo. Estamos crescendo ainda, né? De termos fazer as nossas tarefinhas do dia a dia que nós assumimos aonde nós estamos. Não precisamos ser grandes. Vamos fazer o pouco que nós podemos de nossa volta, o que nós assumimos, o que nós temos à nossa mão. Inclusive essa questão foi feita para Chico Xavier, certa feita, né? Como ser um bom médium? E ele responde: para ser um bom médium, basta ser um cristão genuíno, porque o cristão está acima o Cristo está acima do espiritismo. Então, a gente fala espiritismo, nós somos cristãos espíritas e não espíritas cristãos, que normalmente a gente fala, nós somos espíritas cristãos. Não, nós somos cristãos porque o Cristo está acima das religiões. Então, para ser um bom médium, basta ser o cristão genuíno, o cristão verdadeiro, aquele que pensa no próximo, aquele que tenta melhorar a sua intimidade, alijar de si as dificuldades materiais que nós trazemos, como o orgulho, como as vaidades, e procurar fazer o bem ao bem para o próximo. Isso já é um bom caminho andado para aquele que é o médium. Tem uma pergunta também que chegou aqui, que é a seguinte, Eulécia: sou uma pessoa muito sensível, capto as energias do ambiente ou de certas pessoas quando estou ao lado delas. Sinto-me mal e tenho dificuldade de me recompor quando frequento, então, esses ambientes ou perto de certas pessoas. Essa pessoa é médium? Não necessariamente, né, Silvia? Isso pode ser um sintoma de mediunidade, mas nem sempre. Às vezes ela tem essa sensibilidade, mas só essa sensibilidade não passa disso. O que ela deve fazer? Ela deve, no recesso do seu lar, fazer uma concentração e dizer para ela mesma: eu vou a tal lugar. Ela já sabe que o lugar vai ter uma influenciação negativa. Eu vou ao lugar que eu for, eu não vou sofrer influência nenhuma, porque eu estou protegida, eu tenho a fé nos meus bons protetores, e isso aqui não vai acontecer. E à medida que ela for fazendo isso, não apenas nos momentos em que ela sai, mas ela tem que, digamos assim, nós sempre recomendamos as leituras. Se você
lê um livro espírita, um livro de boas mensagens, de bom conteúdo, você está ligado àquilo e você vai se fortalecendo à medida, não somente nessas mensagens que você manda para o seu cérebro, mas você, à medida que você for lendo livros educativos, você vai mudando o seu psiquismo, você vai mudando a sua sintonia. Então, à medida que você vai aumentando a sua frequência vibratória, você não mais estará no mesmo patamar desses espíritos inferiores. Então, você não vai mais sentir a influenciação deles. Então, é questão de fazer uma higiene, uma programação que você vai se fortalecendo nessa maneira de agir e que você não vai mais sofrer influenciações nem na sua casa, nem em ambiente nenhum. E é interessante, Olécia, porque todos nós somos sensíveis aos ambientes que nós frequentamos. Vamos fazer aqui uma analogia. Vamos frequentar uma igreja, por exemplo, um templo religioso, e vamos frequentar um baile de carnaval. Então, nós percebemos a diferença fluídica e psíquica do ambiente. Um leve, porque é saturado de orações, é saturado de energias superiores, e outra, não que seja errado frequentar baile de carnaval, não é isso que a gente está dizendo aqui. Eu só estou comparando a ambiência. E no baile, onde que muitas vezes as pessoas se desnudam, tem sexo, bebida, pensamentos às vezes libidinosos, o que é natural nesses tipos de festejo. Então, quando nós frequentamos, a vibração desse ambiente ela é mais baixa. Então, um templo religioso e uma festa desse estilo. Então, quando nós entramos nesse ambiente, a sensibilidade de qualquer pessoa, nós falávamos isso semana passada, quando você não estava aqui, quando a gente falava do cemitério também, que tem um psiquismo difícil. Então, vamos também comparar esses 3 ambientes, onde tem espíritos ali que estão em processo de desencarnação, estão sofrendo, tem as lágrimas daqueles que visitam. Então, são 3 perspectivas diferentes de ambiente psíquico. Então, dependendo da nossa sensibilidade, quando a gente adentra esses ambientes, nós podemos sofrer isso. Tanto que tem pessoas que passam mal dentro do centro espírita, apesar da ambiência ser boa. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não está adaptada a esse tipo de ambiente muito superior. Então, ela também sente o choque de vibração, porque ela está acostumada na vibração do dia a dia, uma vibração um pouco mais inferior, e quando ela entra num psiquismo muito saturado de boa energia, ela também muitas vezes fica tonta. Então, essa questão da sensibilidade vibratória, ela é comum a todos os seres, né, Eulécia? Temos, já acabou mais um bloco. Então, agora a gente vai falar sobre a obsessão no próximo bloco, que já é o último. Nós contamos com a sua participação e já voltamos com o programa Presença Espírita. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Hoje nós falamos um pouco sobre mediunidade, que é um tema fascinante. A gente sempre faz programas especiais sobre mediunidade. Agora a gente vai falar um pouco sobre a obsessão, mas antes eu gostaria de fazer um convite. Nesse sábado, dia 10... Sexta manhã. Não, é no sábado. É no sábado. No sábado, dia 10 de novembro, a União Regional Espírita está promovendo um evento aqui na cidade de Ponta Grossa. É uma peça, Os Mensageiros, que é a continuação do Nosso Lar, no Teatro Marista, às 8 horas da noite, às 20 horas. E vocês estão convidados. Na semana passada nós sorteamos 2 ingressos e as pessoas que ganharam não foram buscar, né? Então, os convites estão na Livraria Espírita, a Educadora, na Rua Santos Dumont, ao lado da Cefam, da Sociedade Espírita Francisco de Assis, e os ganhadores estão com os nomes na nossa página no Facebook. A gente vai repetir o nome ao final desse programa para que vocês busquem, porque vale a pena assistir a peça. E tem na Livraria da Federação,
No Shopping Antártica também tem para vender. Então, então o convite está feito. Bom, nós vamos falar sobre a obsessão. A obsessão ela foi muito estudada por Allan Kardec, nós temos vários, inclusive tem um livro de Kardec chamado A Obsessão. É a ação de um espírito sobre o outro, causando um certo constrangimento, causando um certo mal-estar. E quando nós falamos em obsessão, normalmente nós estamos mais ligados a um espírito, falando de um espírito desencarnado, agindo sobre um encarnado, mas pode ter muitas variações, inclusive uma pessoa viva, uma pessoa encarnada pode fazer uma obsessão, ela pode obsediar uma pessoa encarnada também. Mas nós vamos falar hoje de um espírito desencarnado obsediando um espírito encarnado, um morto obsediando um vivo. E a questão que eu faço para a Eulécia é o seguinte: essa ação de um espírito desencarnado sobre nós, sobre uma pessoa, ela pode ser tão violenta que cause a desencarnação dessa pessoa? Olha assim, em primeiro lugar, nós vamos ver o que é o obsessor. O que é o obsessor? O obsessor é aquele espírito que já esteve conosco em outras vidas. É aquela pessoa que conviveu conosco por vezes amorosamente, foi nosso esposo, nossa esposa, conviveu conosco e nós o traímos de alguma maneira, ou adulteramos, ou fizemos sofrer. Ou, por outra, é aquela pessoa que foi nosso sócio, que conviveu comercialmente na nossa profissão e nós o traímos também, nós o ultrajamos, nós o corrompemos, nós causamos prejuízos. Então, de alguma maneira, ou coisa pior ainda, roubamos ou matamos ele ou alguém da família. Então, ele vem em sentido de cobrança. Ele fica, às vezes, muito tempo, às vezes décadas, procurando achar essa criatura que o prejudicou no passado. Então, nós temos que ver que, na verdade, ele não é o nosso inimigo, porque através da influenciação dele é que nós procuramos a casa espírita e procuramos recursos para que isso deixe de acontecer. Quando isso acontece, através dos trabalhos mediúnicos, ele digamos assim, ele é recebido como visita através de um médium, e aí ele é esclarecido, ele é encaminhado, porque por vezes ele nem sabe que ele já desencarnou, e ele vai ser mostrado, educado nesse trabalho, nessa sessão espírita, ele vai ser educado, vai ser mostrado que ele, na verdade, ele só está se prejudicando nessa vingança. Nesse tempo que ele está dedicando à perseguição, a fazer o mal a essa criatura, ele deve pensar em si mesmo, que ele também é uma criatura de Deus. E também queremos lembrar que mesmo o obsessor, ou aquele que é tarjado de demônio, de coisa ruim, nem eles são esquecidos. Deus não esquece, porque são todos criaturas, filhos de Deus. Então, na verdade, ele está nos fazendo bem, porque além de nós nos sentirmos bem com o afastamento dele, ele também é encaminhado. Mas quando a pessoa não toma essa atitude de procurar recurso na casa espírita, só fica existe muitos charlatões nesse setor que quer fazer tratamento, que quer encaminhar, quer tirar esse espírito dele, mas quando na verdade não sabe a técnica de como fazê-lo e não faz o nome de Deus, então se ele continua na sua vivência sem procurar recursos adequados, esse obsessor, ele fica tão ligado ao corpo que ele se entranha de uma tal maneira no corpo físico que chega no momento que não é possível nem desligar esse obsessor dessa criatura, que ele fica emaranhado nele. E por vezes ele absorve toda a energia da criatura, que pode levá-lo à morte, sim. Nem sempre acontece, mas que pode acontecer, pode. Inclusive muitos suicídios, né? Suicídios também, né? Às vezes não é morte direta, assim, né? Mas o leva ao suicídio.
Os espíritos nos dizem que nos processos obsessivos não existe vítima. Então a Eulécia explicou muito bem, porque às vezes as pessoas chegam na casa espírita em situações constrangedoras, assim, doentes até fisicamente, por questões obsessivas, um espírito perseguindo aquela pessoa, causando transtornos mentais, transtornos psicológicos, transtornos físicos, e a gente fica com pena, a gente fica com dó mesmo, porque a pessoa fica em muito sofrimento. Mas ela não é vítima, apesar de a gente inicialmente achar, puxa vida, né, que espírito mal, que está fazendo tanto mal para essa pessoa. Então, há uma história anterior. E nós vemos, naquele momento do socorro na casa espírita, só um lado, que é a pessoa que está sofrendo, que a gente a vê como vítima de um espírito que está ali perseguindo, quer que a vítima sofra, quer fazer justiça com as próprias mãos. Mas, na verdade, existe uma história anterior em que os dois, em algum momento, se estranharam, né, Eulécia? Se estranharam, houve ali traições, muitas vezes amorosas, e o Espírito Emmanuel diz que essas são as mais difíceis de consertar, as traições, os dramas do sentimento. Às vezes o espírito obsessor tem que nascer como filho daquela criatura que está encarnada, para aquela pessoa aprender a amar aquele que lhe traiu no passado amorosamente. Então são dramas e são tramas muito difíceis de resolver, que às vezes só vão ser resolvidas ao longo de várias encarnações. E também, Eulécia, existem aquelas obsessões eventuais. O espírito, ele não quer nos fazer mal, mas às vezes ele quer usufruir daquilo que nós podemos dar para ele. Por exemplo, existem obsessores que se aproximam de pessoas que usam drogas ou bebida. Ela não quer fazer mal para a pessoa, ela quer sentir o prazer físico que ela não pode mais sentir do outro lado da vida. Então, ela também faz um processo obsessivo, ela se junta, ela se gruda, ela se aproxima ao espírito encarnado, mas diretamente ela não tem nada no passado que esteja ligado. E também o espírito, o Emmanuel, diz que essa é a mais difícil de curar, porque essa exige mudança do médium. Do médium, né? Ele que tem que mudar o comportamento. Do médium, do doente, do né? Doente, porque ele tem que mudar muito o comportamento para poder afastar o espírito. Mas quando né? você falou assim, sabe, Silva, eu lembrei que é bom lembrar que a gente vê em muitas famílias que é simplesmente clima de guerra entre pai e filho ou entre mãe e filha. É um clima de guerra, não se acertam de maneira nenhuma, apesar de ser filho. Então, é este caso aqui que a Silvia falou, que às vezes são inimigos do passado que não conseguiram a única maneira a única maneira não, podemos dizer assim, é mais uma maneira, mais uma técnica, mais uma ferramenta que a espiritualidade apresenta para que esses dois espíritos se reconciliem. Então, quem está vivendo esse drama em família, filho, tio ou avó, lembrar que nós o prejudicamos no passado e vamos abrir o nosso coração, vamos tirar esse sentimento de maldade, de ruindade, e de impaciência e aceitar esse ser como nosso irmão realmente, né? Inclusive existe um verso de Cornélio Pires que diz que muitas vezes, eu não vou me lembrar o verso, mas ele diz que muitas vezes essas pendengas é só nascendo gêmeos siameses para resolver. Interessante, né? Que surgiu agora, né? Fizeram uma cirurgia, né? Porque fazia tempo que não surgia isso dos siameses, e agora recentemente, semana passada, nós vimos ali que foi feita com sucesso, né? Porque deve ser muito complicada uma cirurgia dessa, de siameses, né? Bom, a questão que eu faço para a Eulécia é se tudo isso tem cura. Quando nós detectamos um processo obsessivo na família, num amigo, num filho, o que nós devemos fazer, Eulécia? Olha, é que nós sempre falamos, né? Quando eu detectar isso, é levar à casa espírita. E toda casa espírita tem evangelização, tem o grupo de jovens, então, em que apresentam a doutrina espírita de acordo com o seu grau de entendimento, né? Porque não vai levar uma criança
nesse processo para assistir uma palestra. Ela não vai entender, ela vai ficar inquieta, vai ficar pior do que estava, vai correr pelo salão e não vai dar sossego a ninguém. Então, levar a tomar passes, principalmente, primeira coisa, levar a tomar passe, que no passe ela recebe energias revitalizantes, né? E aquele que está com ela, aquele que está com ele ou com ela também vai receber os passes e levar a evangelização, e o jovem procurar também fazer os passes e levar ao grupo de jovens ou integrá-lo de alguma maneira numa casa espírita para que receba a orientação adequada, porque todos na casa espírita estão preparados para atender as pessoas que adentram com dificuldades de alguma maneira. E também quando esse despertar esses sintomas, eles aparecem, eles surgem com repercussões físicas, também procurar auxílio da medicina, porque muitas vezes a pessoa passa a ter sintomas físicos, né, Eulécio? Dores no peito, dores de cabeça, mal-estar. Então, também procurar tratamento médico aliado ao tratamento espiritual. E sempre a gente fala assim, sempre procurar o médico porque por vezes aquela influenciação também deve ter prejudicado a criança ou a pessoa, né? Mas sempre procurar a medicina primeiro, e daí está tudo em ordem, então é espiritual. Você vê, você não tem nada fisicamente, é espiritual. E se é espiritual, é na casa espírita. É isso. E também a pessoa vai ser orientada, porque os obsessores não agem só sobre os espíritas, agem sobre todos. E muitas vezes a pessoa fica perdida, não sabe o que fazer. Então ali ela vai ser orientada. Então vamos lá. Revista Espírita de 1860. Vamos ver quem vai ganhar. Foi a Jennifer Vaz, que deixou então o seu nome na nossa página no Facebook. Esse livro vai estar à sua espera na Livraria Espírita A Educadora, na Rua Santos Dumont, 662, ao lado da Cefam, a Sociedade Espírita Francisco de Assis. E nós prometemos fazer um programa especial sobre obsessão, né, Eulécia? Porque a gente não conseguiu falar tudo que poderia ter falado pelo tempo, mas nós faremos no futuro próximo programa sobre obsessão. Agora a gente vai se despedindo. Semana que vem é feriado, nós iremos reapresentar este programa, mas daqui 15 dias estaremos ao vivo com mais um programa Presença Espírita. Até mais.